Convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver... Com tanta arrogância, com tanta certeza... Eles que achavam que o Neymar não merecia, que era o meu caso... Numa boa. E eu discordo de 90% das coisas que ele pode de política. Realmente, a gente não está numa fase da... Quer dizer, é a esculhambação do entretenimento. Não venham com esse papo furado. Não vai convocar ninguém pelo nome. Começa fora do time titular, é óbvio. Olha o que o Lula falou do Neymar, cara, é inacreditável. Só vai jogar quem tiver 100%. E tem essa treta na seleção, os caras falando mal um do outro. Mas tem uma porrada de ex-jogador como... Vocês vão ver o Casagrande falando, é um absurdo. O Santos não consegue decidir jogo contra os reservas do Recoleta. E a acusação do Thiago Leifert é grave. Pô, isso aí só com o Felipe Melo. Por que foi só com o Felipe Melo? Cara, e quando eu vi o Lula falando isso aqui do Neymar... Eu estou convencido que nós vamos ganhar essa Copa. Eu estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti, eu achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se a pessoa estiver preparada, e quando o técnico tem seriedade, normalmente os jogadores sabem que tem responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa. Lamentavelmente, a gente não está numa fase da produção do tanto gênio de futebol como a gente já teve. Sim. Na seleção de 70, a seleção de 58, a seleção de 2002. A seleção de 94 foi campeão do mundo, mas a gente precisa se lembrar que ela quase não se classifica. Porque o Romário estava vetado. E para a gente se classificar, foi obrigado a trazer o Romário de volta, colocar o Romário para jogar. E o Romário, que é um gênio, eu não conheço nenhum centroavante mais gênio que o Romário. Com toda a irreverência dele, eu gosto muito do Romário. Não quero saber que partido que ele está. Eu gosto dele pela irreverência dele. E gosto dele como jogador de futebol que ele foi. Então, a gente, o Romário salvou o Brasil, nós fomos para lá numa seleção com pouca esperança e fomos campeão do mundo. Sim. A seleção pode ser campeão do mundo. Pode ser campeão do mundo. O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo. Mas se o nosso técnico, o Ancelotti, conseguir imprimir seriedade, respeito, sabe, a gente pode ser campeão do mundo, porque a gente não está essa Brastemp nenhuma, mas também os outros não estão. O que me preocupa é a França. O que me preocupa é a França, sabe? Que tem menos jogador estrangeiro do que os ingleses. Você pega um time de futebol inglês, tem de 11 titulares, tem 9 estrangeiros. Aqui no Brasil também. Sim. Pega o Flamengo, pega o Palmeiras, pega o Corinthians, pega o Botafogo. Todos têm 8 ou 9 jogadores estrangeiros. Exceto o Vasco. Ficou muito feio para muita gente depois da convocação do Mister, certo? Ficou muito feio para muita gente, porque eles falavam com tanta arrogância, com tanta certeza de coisas que eles não tinham a menor ideia, de um debate que estava contaminado, como a gente viu, está contaminado. É só olhar os vídeos. Ficou tão feio para tanta gente que, assim, se fosse um lugar sério, se o jornalismo esportivo também estivesse vivendo uma fase melhor, era papo de demissão. E eles erraram muito feio. Eles tinham tanta certeza. Eu tenho certeza que nem passa na cabeça do Ancelotti. Falaram tanta bosta nesses últimos tempos. Foram poucas as vozes sensatas. Curiosamente, a imensa maioria das vozes sensatas vieram de ex-jogadores. Ex-jogadores falavam, gente, calma. Porque quando o Neymar não jogou contra o Mirassol, o mundo acabou. Era papo para demitir. Muita gente mesmo. Ou para entregar o cargo. Falar, cara, eu não sei nada do que eu estou falando. Mas não vai acontecer. Então, o que precisa acontecer agora? Eles vão ter que jogar uma boia salva-vidas para eles. E eles começaram a falar de lesão. Sim, o Neymar está lesionado, todo mundo sabe. Ele está lesionado desde domingo. Na segunda-feira, o Ancelotti tinha 2 listas porque ele ficou esperando o resultado do exame. Acende alerta, não acende alerta porcaria nenhuma. Mas eles estão agora com a ideia do seguinte. CBF está preocupada e começaram a falar que está preocupado que o Neymar pode se machucar, que eles não têm muita certeza do que pode acontecer. Olha só, o Neymar está machucado, vai se curar dessa pancada que ele tomou, porque ele tem um edema lá, foi uma lesão um pouco pior do que eles imaginavam. Já demos essa informação aqui para vocês essa semana. E ele vai se apresentar normalmente na semana que vem. E talvez ele tenha que fazer um pouquinho de recuperação lá, como vários outros jogadores, que principalmente os europeus, estão chegando em fim de temporada. Muitos vão trazer de lá para cá uma lesãozinha ou outra, uma dorzinha no pubis, não sei o quê, o que é absolutamente normal. Não tem nenhum alerta aceso. Mas eles estão começando a botar na cabeça de vocês que o Neymar vai machucar. E pode ser mesmo que aconteça. Pode ser que o Neymar se machuque, pode ser que o Léo Pereira se machuque, pode ser que o Paquetá se machuque, pode ser que
o Everton se machuque. Pode ser que o Rafinha ou o Vini Júnior se machuquem num treino. Coisa mais normal do mundo. O Emerson uma vez foi brincar naquele coletivo lá, como a gente falou para relembrar vocês, e quebrou a clavícula. Então claro que pode. Só que eles já estão jogando essa boia para dizer assim, se o Neymar se machucar nesse período pré-copa, no amistoso contra o Egito, e não conseguir jogar e ser cortado, nós avisamos, convocaram um jogador bichado. Não venham com esse papo furado, pode parar. Vamos passar para a convocação do Neymar, né? Para aqueles que fizeram lobby para o Neymar ser convocado e aqueles que achavam que o Neymar não merecia, que era o meu caso, acabou. A lista saiu, agora ele vai ter que treinar, vai ter que jogar, vai ter que se apresentar para ter uma chance na seleção brasileira. Começa fora do time titular, é óbvio, porque não tem intensidade, não decidiu um jogo importante desde quando voltou para o Santos, não consegue decidir jogo contra os reservas do Recoleta. Então, tem que se preparar mais para disputar uma vaga, e o Ancelotti deixou claro, todo mundo vai ser igual, não tem preferência, não tem privilégio, e que ele tem que se preparar para entrar 20 minutos, 30 minutos, o quanto precisar. E se for bem mesmo, vira titular, mas eu acho muito difícil. Então a convocação foi essa. É uma das seleções mais medianas brasileiras em Copa do Mundo, mas que pode surpreender. Eu não duvido que possa surpreender, não. Só que a treta não acabou. Olha só a polêmica que tá dando envolvendo até o Vini Júnior. Uma das pessoas, né, que me atacou, ela que tem síndrome de RH, ela que fica pedindo para as pessoas não serem contratadas, ela tá preocupada com a Virgínia agora. A Virgínia vai trabalhar no Domingão com o Hulk, é um programa de entretenimento, não é um jornal. Foi a Globo, não é nem a empresa onde a pessoa trabalha, ninguém tem nada com isso, ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária, o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com o Hulk, como o padre Fábio de Mello já foi, nunca ninguém falou nada, mas agora o pessoal está preocupado com isso ou está jogando isso aí de bombinha de fumaça para disfarçar a quantidade de bobagem que falaram? Teve um lá no UOL que disse que a Virgínia não consegue concatenar duas frases, com mulher é muito machão, né? Com mulher é muito, muito, muito machão. Já teve um problema de machismo outro dia. E os coleguinhas, ó. Ninguém fala nada. Machista no ar, ninguém fala nada. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e... Silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher. E o amigo dele, que senta do lado dele, quando o Felipe Melo foi ser contratado pelo Sport TV, falou... Nossa profissão está sendo invadida por ex-jogadores. Meu Deus, tem um ex-jogador sentado do lado dele, amigo dele, tomam cerveja juntos. Tem um ex-jogador do lado, ele não fala absolutamente nada. A Globo tem Alex, vai citando aí, Caio Ribeiro, Roger. Mas tem uma porrada de ex-jogador comentando e trabalhando. Um monte. Cada hora um novo é contratado. Mas ele implicou isso aí só com o Felipe Melo. Por que foi só com o Felipe Melo? Por que só o Felipe Melo está ameaçando a profissão? Eu falo para vocês, porque ele é evangélico e é de direita. E esses caras são tão fanáticos, mas tão fanáticos, que eles não conseguem conviver com uma pessoa como o Felipe Melo, que pensa diferente deles, que tem uma religião diferente da deles, que vota num candidato diferente do deles, só isso. Eu consigo conviver, vocês conseguem, chat? Eu discordo de tantos amigos meus do jornalismo. Eu discordo do Rica Perrone, a gente se dá bem. Eu discordo pra caramba do Pilhado. Pô, o Pilhado disse que não foi falta pra vermelho do Carrascal. O Pilhado, pelo amor de Deus. E a gente convive numa boa. E eu discordo de 90% das coisas que ele pode de política. Às vezes 99%, talvez 100%. E a gente se dá bem. Tenho respeito por ele, ele tem respeito por mim. A gente convive. E a gente discute. E a vida segue. A Virgínia ser a repórter da Copa do Mundo. A Virgínia, que mal concatena duas frases... será repórter na Copa do Mundo. Quer dizer, é a esculhambação do entretenimento, mas 100% no lugar do jornalismo. Tem uma grande amiga repórter, dessas promissoras que irão longe na vida, indignada, dizendo a gente estuda há 4 anos e tudo mais para fazer... E aí tem a notícia de que a Rede Globo, a grande repórter da Rede Globo, será... a Virgínia. Realmente é de doer. E aí, nação, começou, hein? Vocês se lembram da última Copa polêmica que teve, né? Carne folhada a ouro, jogadores versus Casagrande, Thiago Leifert versus Casagrande, Ronaldo versus Neto, politizaram o futebol, hein? Que chato isso, cara. Eu tenho certeza que se o Neymar tivesse falado que ia votar no Lula, ele teria, acho que 60%, 70% a menos das críticas que ele sofre. Na moral, o Neymar, assim...
Tem muitas críticas a ele que são justas, porque ele não cuidou do corpo, muitas das vezes ele não teve comprometimento, acho que isso aí é válido. Quando ele vai a campo não joga bem, tá certo. Agora, criticar forma política, se o cara vota em A, vota em B, vota em C, isso é a maior besteira do mundo, que idiotice. Tem muitos jogadores que votam no Bolsonaro, tem jogadores que votam no Lula também, o Paulinho já falou que é de esquerda, o próprio Arthur, que tá na equipe do São Paulo, também tem foto dele comemorando a vitória do Lula. Pô, o que importa, cara? O que importa é o cara faz lá dentro de campo, e se o cara executa bem o trabalho dele. Infelizmente, o Neymar sofre muitas críticas por ter apoiado o político, só que o cara apoiou lá na casa dele, na vida pessoal dele, o cara fala o que ele quiser. Dane-se, eu não me importo com o que o cara vota. E aí os caras, a maioria, compram o barulho porque não pensam politicamente igual a eles. Aí os caras ficam chateados. Eu tenho certeza que se fosse a Virgínia, uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, Juca Kfouri não falaria isso. Com certeza não. E qual o problema dele lá ser repórter lá do Caldeirão do Hulk? Nenhum. Se você quiser assistir, assiste. Eu não curto, não assisto. Não gosto do Caldeirão do Hulk, não gosto muito dos programas da Globo, eu não assisto, tá tudo certo. Prefiro programas esportivos, prefiro programas que fazem análise táticas, entretenimento também relacionado ao futebol. Agora, quem quiser assistir, vai assistir e tá tudo certo. Agora, politicamente, se não concordam com o lado que os jornalistas pensam, não serve. É uma merda, é uma porcaria, é uma bosta. Ridículo isso, né? E o Lula também, falando do Neymar, falando de ídolo, te catar. É o poste mijando no cachorro, só pode. Agora bota fogo na discussão. Quero ouvir a tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.